Tudo bom, né? Então hoje, gente, a gente vai ler aqui para meditação aqui na palavra de Deus, em Gênesis, né? Quando a Bíblia nos diz assim: por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Gênesis capítulo 7. Naquela parte, naquela área da nossa história, Deus entrou com providência na terra. E os homens naquela época eram muito rebeldes a Deus, parecido com os dias de hoje. Então Deus ordenou ali a um homem que viu fidelidade na vida dele, para que ele construísse ali uma arca, porque Deus haveria de mandar ali muitas chuvas sobre a terra, que cobriria toda a terra, conhecida toda a terra. E ali Noé, em obediência ao Senhor, começou a construir aquela grande arca. E por fim realmente começou a chover. E espraneia-se aqui nessa área que Deus havia dito a Noé que ele devia colocar ali um casal de cada animal, né? Macho e fêmea. E também devia colocar ali os animais puros e impuros. Animais impuros a gente estuda lá na lei. E também ali entrou naquela arca os 3 filhos de Noé, a esposa de Noé e as 3 noras de Noé. E ali entraram naquela arca e Deus começou a mandar muita chuva, e aquela arca, ela navegou ali durante muito tempo ali sobre as águas. Eu quero chamar a atenção de vocês para um crivo desse assunto, porque naquela época Noé, a Bíblia diz que ele pregou, avisando as pessoas do perigo que havia de acontecer sobre a terra. Ele anunciou, mas as pessoas infelizmente não deram atenção. Mas os filhos de Noé, a nora de Noé, em obediência, obedeceu ao seu patriarca. Patriarca quer dizer pai de família. E aqueles 8 pessoas, 8 almas, entraram ali naquela arca e foram salvas dali daquela grande calamidade de chuva, de enchente que houve naquela época. Alguns chegam-se a pregar sobre a igreja, porque a igreja é a arca da salvação, como realmente é. Cristo é a arca da salvação, tem que estar em Cristo. Mas eu chamo a atenção, conforme eu falei a vocês, ao crivo dessa expressão que os filhos de Noé, a esposa de Noé e as noras de Noé, entrou com o velho, com o coroa, naquela arca e foram salvos. Eu congreguei algum tempo ali com o pastor Mailton Santos na Assembleia de Deus, Ministério Perus, mais de 3 anos. E o pastor Mailton talvez nem se lembre mais dessa história, mas eu me lembro que ele falava para nós que tinha uma irmã que ela era assim muito fervorosa, muito cheia do Espírito Santo de Deus. E era uma irmã que frequentava com muita assiduidade os círculos de oração, a igreja, todo o trabalho, ela estava ali dentro, trabalhando, esforçada, daqueles tipos de irmãs que os pastores querem ter em suas congregações. Eu gostaria muito, quando trabalhei com a igreja, ter ali um grupo de irmãs assim. E este pastor assembleiano,
Ele um dia ele decidiu assim, de surpresa, fazer uma visita à casa de alguns irmãos, de algumas irmãs. Ali pegou sua esposa, né? Porque a gente, crentes, assembleanos, nós somos orientados, eu sempre fui orientado, a fazer uma visita à casa das irmãs, principalmente, acompanhado das esposas. Porque você sabe como é que é, né? Um pastor que está visitando a casa de uma irmã que o marido dela não está em casa, não fica bem. Ele foi com a sua esposa. E quando chegou lá, a irmã não estava em casa. Aí perguntou, cadê a irmã? Cadê a irmã Maria? Disse, ele não está não, pastor. Ela foi para um ciclo de oração no engenho tal. Aí se o esposo dela está ali numa barraca. O esposo dela estava na barraca. Ele era alcoólatra. Aí o irmão, de chamar o irmão, por favor. Pode fazer? Pode fazer essa gente? Ele, não, tudo bem, vou chamar. Chamou o irmão. Aí, ô pastor, tudo bem? Ó pastor, o senhor chegou numa hora que não é muito adequado, que tá tudo aí meio bagunçado, não olha a bagunça. Aí ele disse, e o senhor, como é que tá? Aí ele disse, eu cheguei do trabalho, pastor, e agora fui ali. Fui tomar uma ali junto com os amigos. E aí o pastor disse, entra aqui na minha humilde sala, o senhor quer me conceder a honra de entrar aqui? Você sabe que a maioria dos bêbados, eles ficam falantes, né? Eles ficam bravos, namoradores, falantes. Aí o pastor não aceitou, entrou ali, sentou num tamborete. Aí o pastor começou a olhar. Não que ele tivesse essa intenção de olhar a bagunça que estava na casa. O senhor já almoçou? Não, eu não almocei ainda não. Que quando a esposa chegar, que ela vai cuidar do almoço. Aquele irmão trabalhava, tirava a conta no engenho. Aquele cidadão, né? Tirava a conta no engenho. E quando ele chegava em casa, depois com a esposa chegasse, que ele ia cuidar de alguma coisa para se comer. E ele começou a olhar ali a bagunça. Né, tudo de perna pro ar. Lá o giral onde colocava os pratos sujos, as moscas pousando ali, que era ainda, as panelas eram daquelas panelas de barro. Terreiro sujo, uma bagunça. E o pastor começou a olhar e uma situação precária daquela casa. Aí tudo bem. Aí fez uma oração por ele começou a chorar. Né, pastor, eu não fico muito tempo em casa, pastor. Agora que eu chego em casa, porque minha esposa nunca está presente. Ela está no centro de oração, cuidando da trabalho. Ela é muito ocupada, muito dedicada à igreja. Aí o pastor fez uma oração para aquele irmão, abençoou aquela casa e retornou. Aí depois o pastor marcou um encontro no gabinete pastoral com a esposa do pastor para conversar com aquela irmã. Aí disse, ó minha irmã, assim, mano, eu fiquei na sua casa, eu fiquei muito honrada, o senhor chegou de surpresa, devia ter avisado, o pastor teria matado uma galinha para o senhor almoçar com a gente, uma galinha de capoeira, lá no quintal. Aí o pastor começou, disse, olha irmão, vou dizer uma coisa, senhora, a partir de agora, a senhora está em disciplina. Disciplina por tempo indeterminado. Até que a senhora conquiste o seu esposo para Jesus. Porque assim, a Bíblia diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes as pessoas, as irmãs, tem irmãs que são assim, muito dedicadas à igreja. Glória a Deus por isso, né? Mas o primeiro ministério de uma esposa é a família, é cuidar dos filhos, né? É cuidar do lar. Aí disse, olha, a senhora a partir de agora está, irmãos, há uns 30, 40 anos atrás, quando um pastor de uma igreja, Assembleia de Deus, disciplinava o irmão, a gente aprendia assim que aquele irmão estava sendo entregue ao diabo. Perdia a salvação, a porta estava fechada e a pessoa ficava. Os irmãos passavam por uma pessoa, nem sequer dava paz de Senhor, nem sequer olhava na cara da pessoa. Aí está aquela irmã, agora, a senhora está em disciplina, mas a senhora pode ir para a igreja aos domingos. Agora ganhe o seu marido para Jesus. Porque o pastor, na conversa que teve com o esposo dela, ele viu que aquele homem era muito carente.
da esposa em casa. Aí quando aquela irmã chegou em casa e tudo normal, aí quando foi no outro dia, ela não foi para a igreja, ela ficou em casa. Varreu o terreiro, fez uma sopa bem legal, limpou a casa, limpou, varreu tudo, cuidou. Quando o homem chegou do trabalho, entre meu filho, entre! Chegou, que bom você chegou, a comida já tá na mesa, vai tomar seu banho. O cara foi lá que os banhos naquela época era em bacia água, tava lá na bacia água quente. Vai tá, eu vou buscar a toalha, vai tomar seu banho, vai meu filho. O homem quando olhou assim pra ela, o que tá acontecendo? Eu tô em casa mesmo, vou voltar. Não é a minha casa não. Não pode ser. Entre. Aí chegou que tomou um banho, aproveitou, se barbeou, a comida ela foi botando na mesa, exatamente aquele tipo de comida que ele gostava de consumir. Almoçou ali com ele, com as crianças. Minha filha, você não vai precisar. Hoje eu não fui não, minha filha, eu decidi ficar em casa com você. E aquele amor, aquela dedicação, aquela irmã prosseguiu. Por fim, quando chegou no domingo de tarde, almoçou. Aí falou, meu filho, vamos para a igreja hoje. Bora, meu filho, eu vou com você, meu amor. Ela já tinha a roupa dele, ela tinha ajeitado, tinha engomado. Foi para a igreja, de mãos dadas. E o pessoal olhava na rua, o que está acontecendo? Chegou na igreja e teve a oportunidade. Ele aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Por fim, depois, foi tirada a disciplina daquela irmã e prosseguiu um casal feliz, um casal cristão realmente. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito, né? Os casais, igreja, negócio, dinheiro, esquece a família em casa. Eu vi a história de uma menina que ela estava em casa, uma empresa para trabalhar. Aí, mãe, fique comigo, mãe, eu não quero que a senhora vá trabalhar não, fique em casa. Eu, por exemplo, eu trabalho com o transporte do pessoal de hemodiálise. Aí tem um menino que mora lá, morava no Moema, agora tá morando lá no Cajueiro. Eu não vou dizer o nome da mãe dele, né, por questão de ética, que ela gosta de ver meus vídeos. Aí quando chegava na porta dela, aí o menino começava a chorar, não vai não, mãe, não vai fazer hemodiálise não, mas fique comigo, fique comigo, fique comigo. E o caso dessa criança, outra criança que estava ali em casa e já um pouco dodó e botou uma pessoa para tomar conta dela, ele não, mas titia vai cuidar de você, o Jesus está com você. Eu sei que Jesus está comigo, mãe, eu quero alguém de carne e osso aqui comigo. Às vezes a gente na igreja, principalmente assim na Assembleia de Deus, a gente ouvia muitas histórias de fatos ocorridos que aconteciam na vida dos irmãos. E às vezes os presbíteros, os pregadores da igreja ficavam contando essa história para nós. E uma que eu achei assim engraçado foi que um menino com o pai ali, com a mãe, foi para a igreja. Terminou o culto. Aí o menino começou a chorar, agarrou no pé do pai. Eu não quero ir para casa não, eu não quero não, eu quero ficar aqui. E aquele menino ficou com aquela insistência, eu quero ficar aqui na igreja, eu quero ficar aqui na igreja. Aí o pastor, meu filho, terminou meu amor, terminou o culto, você precisa ir para casa com a mamãe e com o papai. Aí por fim aquele menino insistindo, aí o pastor perguntou, por que você quer ficar aqui na igreja? Ele disse que pai, quando está aqui na igreja, ele fica tão legal. E cara, era o cão em pessoa, né? Então, gente, eu acredito que é o ministério de Deus, é a família. É mesmo?
A família, ela é a célula máter da sociedade. Um dos maiores ataques do inimigo é a família. Deteriorando a família, apodrece a sociedade. A família é a base. Cada núcleo de família. Uma família que serve a Deus de verdade. Família abençoada, uma família integrada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você já experimentou cachaça? Eu já. Então, aí eu me pergunto, por que hoje, por exemplo, os bares, as churrascarias, os bares, são tão cheios de pessoas. As pessoas vão para ali, né? E os bares tem que ser em lugar assim, bem visível, né? Aí, vejam bem, aí os bares ali estão, sempre tem pessoas, todos eles estão ali nos bares. Eu vi uma história de um padre, não sei se vocês viram já na internet, viram pregação de Padre Léo. Faz muito tempo que ele faleceu, mas às vezes eu gostava de ouvir as histórias dele. E ele dizia que depois muitas pessoas que eram da vida assim, prostituta, depois umas iam para a igreja e deixavam aquela vida, né? Aquela vida fácil, que não é tão fácil. E ela disse que muitos homens que as procuravam não faziam sexo com ela. Vocês, os homens que estão me ouvindo, você já conversou com uma prostituta? Como as conversas delas são agradáveis. Não vai falar dos problemas dela, nem da mãe, nem da sogra. Fica só atenção assim, atenção total. Aí muitos vão ter pago aquele horário para ficar com ela, mas muitos nem buscam sexo. Busca mais atenção. Alguém que escute, que dê atenção. Porque essa atenção, muitas vezes, que os homens buscam com elas, é uma atenção que não tem em casa. É menino lá, rapaz, para casa. Tá debaixo do caso de Maria, né, Ana, que Jesus chegou lá e uma estava lá, o que tu tá fazendo no terreiro? Pede para ela me ajudar. Não, ela aproveitou o melhor tempo de estar ouvindo Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele não busca empregada, ele busca a noiva, né? E o homem, quando ele procura uma companheira, ele não procura uma empregada. Ele busca uma companheira, uma amante, uma amiga, uma cúmplice que possa conversar, bater papo, ser. Porque por isso que agora não é o tempo não, mas antigamente tinha homens que tinha 4, 5 mulheres, sustentava todas as 5. Era mostramento, né? Mas, gente, uma das maiores necessidades do ser humano é de ser amado, respeitado, admirado. Alguém que olha para ele, que valorize o que ele é, dê atenção a ele. Esse homem que eu me referi ainda agora, depois que ele teve a atenção da esposa, ele também deu atenção a ela, começou a fazer a vontade dela, ir com ela para a igreja. Porque às vezes, na igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, eu tinha um pastor, ele é de Gravatá, pastor Mário José. Ele chegava na Santa Ceia, aí ele dizia assim, cada obreiro, ele dizia assim, meu irmão, sua esposa, Santa Ceia. Ele ia celebrar a Santa Ceia, ele perguntava aos obreiros. Os obreiros levantavam a mão, os irmãos levantavam, os presbíteros, sua esposa está aqui. Perguntava ao diabo, sua esposa está aqui, e a sua está aqui, a sua está aqui. Aí quando chegava a minha vez, aí dizia assim, sua esposa, o seu auxiliar ao trabalho, e sua esposa, irmão Sebastião, não está aqui não. Cadê ela? Porque às vezes o cara vai pra Santa Ceia e tá intrigado com a esposa em casa, né? Tem trocado uns box lá com ela. Aí eu disse, não, pastor Antonella não é crente ainda não. Que eu assim aceitei Jesus, Jesus me chamou para o evangelho. Eu passei 4 anos sendo crente sem a minha ex-esposa querer ser. Orando. Aí, mas você tá evangelizando, todo dia oro por ela e tô jejuando. Tá certo, meu irmão? Ore para eu quero ver você com ela aqui na igreja, você viu? Na próxima Santa Ceia. Eu vou convidar, pastor, né? A Bíblia diz que tudo é possível o que crê, né? E a Bíblia diz também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Então é isso.
e a integração da família, né? Porque eu vou lhe contar uma coisa, para mim, eu acho assim, para mim, que o lar do homem, o lar, é o lugar melhor que tem no mundo, deve ser o paraíso aqui na terra de um ser humano, é o lar. Não é a casa, não é o lar, onde ele tem ali a sua televisão, feita aqui, né? Eu tenho o meu PC, computadorzinho, celular, minhas coisinhas, né? Minha roupa, meus negócios. Então isso aí é o lar. O lugar que mais eu gosto de estar no mundo é dentro da minha casa. Se eu der uma volta, fico com saudade de casa, quero voltar para casa. E eu tenho o costume de dormir durante o dia, de tarde. Aí por isso quando eu estou trabalhando, quando tem uma folguinha, eu vou lá para o alojamento do trabalho e fico lá, pego um pouco no sono. Costume, de casa vai à praça, né? Então, gente, então muitas vezes essas pessoas que estão lá enchendo-se de álcool, porque o álcool, a cachaça, é uma coisa muito ruim. E o pior que veio ruim é a ressaca. Vou deixar até em casa para estar no bar, como o carro desse homem, se enchendo a cara lá, revoltado. Porque ele tem o coração muito duro. Não, muito duro. Você não sabe o que é o homem quando gosta de uma mulher. Oxe, a mulher pode levar o homem ao céu, pode levar até o inferno. Você não brinque quando o homem gosta de uma mulher, o que ele é capaz de fazer. Né? A vez eu conheci um cara que ele disse que era ladrão. Ele disse, passei roubando muito. Eu disse, por que tu roubava? Eu roubava porque a minha nega lá no cabaré só gostava de mim se eu chegasse com dinheiro para dar ela. Aí ele saiu roubando para estar junto dela e ela valorizar ele. Eu, por exemplo, quando tinha uns 15 anos de idade, 16 anos, 17, eu me apaixonei por uma moça, o nome dela era Tânia. E ela chegou a namorar aí num circo, ela era ficha de circo, um circo chamado Luar de Prata. O nome dela era Tânia. Ela, para quem um dia, os mais antigos vai lembrar, de um palhaço que andou muito por circo aqui em Vitória, o nome do palhaço é Palhaço Gameloso. E eu comecei a gostar daquela moça. Ela dançava bonito demais, de biquíni ali, roupa de dançarina, e eu nunca tinha visto mulher um trajado de roupa daquele, e me apaixonei pela menina. Eu endoidei pela menina, fiquei muito gostando dela demais. E ela, o circo saiu daqui de Vitória, foi para a escada. No dia de domingo, sábado por domingo, eu fui para a escada atrás dela. Passei a noite lá. E porque o pai deles não dá certo, esse jovem queria ficar aqui, que ele não é artista. Aqui já tem muita gente nesse circo. Porque eu vou ser sincero a vocês, se o pai dela tivesse sido legal comigo, talvez hoje eu fosse palhaço. Porque para onde ela me chamasse, para onde ela fosse eu queria ir, para onde ela me chamasse eu queria ir. Da mesma forma, por na Assembleia de Deus, tem muitas moças. E muitas moças bonitas. A Assembleia de Deus sempre ela tem janela de lado ou na frente, que a pessoa desliga, não quer entrar e fica olhando. Aí tem até um presbítero que diz assim, tem muitos jovens aqui nessa igreja, parece uma raposa, só não tira o olho do lugar das jovens. Uma raposa, tá vendo a galinha lá. É a moça bonita mesmo, né? E muitas dessas moças, muitas delas, né? Porque também o homem é assim, se ele aceitar Jesus, se ele não quiser, não tiver amor a Jesus mesmo, vem a provação, vem o vendaval, vem a calamidade, ele foge. Não vem as provações, ele foge daí, ele não aguenta não. Ele só fica se ele realmente gostar de Jesus, amar Jesus e tiver sede de salvação. Agora também, eu reconheço também que tem muitos rapazes que atraem moça para a igreja. E também tem jovens que atraem rapazes do mundo para a igreja. Começa a olhar dele, olhar para ela, ele olhar para ele, ela começa a olhar para ele, começa a se atrair, vai para a igreja, aceita Jesus, é baseado no Espírito Santo, permanece na igreja. Porque desses que estão na igreja, cada um tem o seu motivo. Eu vim no anzol. Uma provação muito grande, eu retornei para Jesus. Mas assim, cada um tem o seu, cada um tem o seu motivo. E Jesus é conosco, Jesus é para nós, Jesus é bênção na nossa vida. Que Deus nos dê, irmãs, que saiba atrair os seus esposos para a igreja. Porque eu vou te contar uma coisa, eu trabalhei mais de 20 anos como pastor de igreja e a maioria dos irmãos era tudo solteira na igreja, viu? Os homens, alguns, pouquíssimos eram casados. Quando tinha um casal, 2, 3 casais, a tua irmã era muitas irmãs, tudo solteira, viúva, deixada, divorciada, abandonada. E somente Jesus, orando para Jesus, dá um companheiro, porque a Bíblia diz assim que não é bom que o homem esteja só. Lhe falei uma disjuntora para que seja idôneo, lhe falei uma companheira para que se realizem, sejam felizes, Então, tchau para vocês, até mais, permitindo Deus. Tchau.